Você já deve ter ouvido falar de impressão 3D, certo? Uma tecnologia recente que revolucionou o modo de produzir objetos físicos. Mas não só isso. Essa tecnologia está se desenvolvendo cada vez mais e apresentando diversas possibilidades. As impressoras 3D servem de modo geral para imprimir objetos tridimensionais previamente modelados em algum programa de modelagem. Diante desse aspecto, elas podem ser muito utilizadas em diversos setores da indústria, para fins acadêmicos e também na área da saúde. Dentre os objetos capazes de se produzir nessas máquinas, alguns deles são fone de ouvido, comida, veículos, casas, roupas e acessórios, instrumentos musicais, ferramentas, tatuagem, próteses, cartilagens e até mesmo exoesqueletos. Atualmente, existem 3 modos de impressão 3D que vamos ver a seguir. Primeiramente, temos a impressora do tipo FDM, Fusion Deposition Modeling. Funciona basicamente colocando o material fundido em várias camadas. O primeiro passo consiste em criar um modelo tridimensional no computador com as devidas dimensões e inseri-lo no software da impressora. Depois de compilar os dados, a impressora utiliza o injetor de matéria para esquentar e sugar um filete plástico que se situa na bobina. Dessa forma, o material vai derretendo e é injetado em uma base que se movimenta e cria as camadas de uma maneira que outra camada só é iniciada quando a anterior fica pronta. Esse processo é realizado até a finalização completa do objeto. O outro tipo de impressora 3D é a SLA, ou mais conhecida como estereolitografia. De forma resumida, essa impressora apresenta uma resina líquida, e uma luz é jogada em determinado ponto da resina que a faz endurecer e ficar sólida. No final, a parte líquida é retirada para formar o objeto. O primeiro passo, assim como as demais impressoras 3D, é desenvolver o modelo utilizando algum programa de modelagem 3D. Depois disso, o modelo é recebido pela impressora e ela começa a trabalhar a partir de um laser que percorre a rota traçada pelo software de planejamento, fazendo a resina solidificar. Em seguida, a plataforma central desce e a camada anterior é coberta com resina líquida novamente. Feito isso, a parte líquida da resina é removida e o processo é repetido para cada camada até o objeto ficar pronto. Por fim, a impressora 3D do tipo SLS, ou sinterização de pó a laser. Ela utiliza materiais em pó, geralmente substâncias plásticas. Essas impressoras apresentam um braço interior que corre de um lado ao outro, feito de metal, responsável por distribuir o material em pó na plataforma de impressão. O software que recebe o modelo do objeto guia o laser para percorrer a substância em pó em pontos específicos. São nesses pontos que ocorre o aquecimento em altas temperaturas, o que transforma o material em um objeto sólido. Feito isso, a plataforma da impressão é rebaixada a uma distância igual à espessura da camada que o laser traçou, e em seguida o braço deslizante distribui mais pó na plataforma para o laser aquecer. Esse processo é repetido até a última camada ser concluída, finalizando assim o objeto. Após a finalização, é necessário tirar o excesso de pó que fica da produção. E o resultado final são produtos com grande flexibilidade e alta riqueza em detalhes. Agora vamos falar dos tipos de materiais que são utilizados na impressão. Nas impressoras FDM são utilizados os filamentos, que nada mais são do que rolos de fios feitos de plástico. Já na impressão SLA, temos a resina líquida, um líquido que após os feixes de luz ultravioleta alcançá-lo, é curado, e através de uma ligação química se solidifica com a consistência de um plástico rígido. E por fim, na impressão SLS, temos a utilização de um pó, que nada mais é do que várias partículas de plástico ou até mesmo de metal. A tecnologia de impressão 3D pode ser usada para criar tudo, de protótipos e peças simples a produtos finais altamente técnicos, como peças de avião, implantes médicos e até mesmo órgãos artificiais. Com o passar do tempo, esse tipo de tecnologia foi se tornando cada vez mais acessível. Hoje, com uma certa economia, já é possível ter a sua impressora 3D em casa. Isso abre um mundo de oportunidades para pessoas sem experiência com a tecnologia, mas com experiência em outras áreas que são beneficiadas por ela. Hoje, por volta de R$20 a R$40, encontra-se cursos completos que vão do básico ao avançado, tornando qualquer pessoa apta a mexer com a impressora. Uma vez que os materiais não são tão caros, é possível fabricar produtos para venda a um preço considerável, uma ótima opção como complemento de renda ou quem sabe uma grande empresa, se seu produto entregar ao cliente um valor inestimável a ele. Atualmente, existem diversos produtos feitos em impressora 3D sendo comercializados, como por exemplo chaveiros, miniaturas de personagens de desenhos e filmes, itens de decoração para a casa, entre outros.
A cidade de Limeira é reconhecida pelo seu segmento no setor de joias e bijuterias e também aderiu a essa tecnologia com protótipos de peças, dando a possibilidade de criar diversos modelos diferentes antes da fabricação em ouro e prata. Como estamos vendo no vídeo, uma colega de faculdade que trabalha nesse segmento em Limeira preparou o que seria o modelo de um chaveiro com o símbolo da Unicamp. Pessoas motivadas a solucionar pequenos problemas do cotidiano usando a tecnologia de impressão 3D estão transformando completamente a vida das pessoas e até salvando vidas. Há casos em que a impressão foi utilizada para a produção de membros, como no caso do pequeno Kaiba Gionfrido, que teve má formação de sua traqueia e não conseguia respirar direito ao nascer. Em uma solução inovadora, os médicos imprimiram um suporte customizado, que imitava o caminho de sua traqueia e brônquios, ajudando-o a respirar enquanto seu organismo se fortalecia para que a cavidade fosse mantida e permitisse a passagem do ar. Outra das modalidades mais famosas que a impressão 3D vem sido utilizada é na inclusão de pessoas com deficiência através da impressão de próteses para braços e pernas, por exemplo. No Brasil, temos a Associação Daramão, uma entidade não lucrativa que começou no interior do Paraná e hoje já atinge o Brasil inteiro. A organização tem a missão de tornar mais acessível uma prótese para membros inferiores e ou superiores para o público infantil. Ao notar que as próteses do mercado saíam, em sua maioria por um preço exorbitante e não eram adaptadas às crianças, passaram a buscar soluções mais acessíveis a todos e encontraram a impressão 3D como resposta. A organização imprime as próteses baseadas em desenhos de super-heróis, para lembrar as crianças de que sua deficiência não deve ser vista como uma incapacidade ou motivo de vergonha. Atualmente, conta com voluntários, familiares das crianças atingidas e inclusive algumas das pessoas que já foram beneficiadas para auxílio nos projetos. Assim como a impressão 3D pode ser usada para o bem, ela também pode ser usada de forma não interessante, muitas vezes de forma perigosa e criminosa. O fato que acaba alertando os especialistas é que não é possível se assegurar que esses arquivos não sejam criados, vendidos e compartilhados. Por isso, separamos alguns elementos que podem ser usados para o mal através da impressão 3D. A utilização dessa tecnologia para a produção de armas vem se tornando cada vez mais comentada. E um dos motivos é o fato de que, a partir do momento que existe contato com a máquina 3D, os produtos podem ser feitos com facilidade de maneira caseira. Armas essas que podem ser comparadas com as armas de metal, no quesito funcionalidade e destrutibilidade. Utilizam a mesma munição e calibre e algumas delas já são até mesmo automáticas, podendo ser comparadas às armas atuais. A clonagem de cartões já é realidade também. Uma quadrilha foi pega em Sydney, na Austrália, clonando cartões com dispositivos fabricados em impressoras 3D. De acordo com o departamento de polícia local, a gangue roubou cerca de $400 mil de milhares de clientes de caixas automáticos. Bastou apenas a fabricação de um objeto similar ao receptor de cartão de um caixa eletrônico, e sua simples instalação nos caixas. Mas como todo tipo de tecnologia, também existem limitações relacionadas à impressão 3D. A maior limitação existente hoje em dia é a própria impressão. Ainda há uma grande disparidade no que diz respeito à qualidade e padronização do que é produzido. Geralmente, duas peças idênticas dificilmente saem com o mesmo nível de detalhes e de qualidade, o que dificulta a impressão de objetos em grandes escalas. Especialistas dizem que é necessário que se definam regras para sua aplicação para alcançar esse nível de excelência na produção de larga escala. Além disso, existem algumas outras limitações mais técnicas que impedem que a impressão 3D seja consolidada, principalmente no que diz respeito ao usuário e como ele maneja a impressora, já que este é um equipamento frágil que requer muito cuidado e atenção em seu uso. Em uma busca mais cuidadosa pela internet, é possível achar diversos vídeos e relatos de impressoras que quebraram por mau uso, como entupimento da peça em que sai o filamento, mau funcionamento nos eixos e na bandeja aquecedora, má impressão da primeira camada, entre outros.